O presidente Lula afirmou ontem que ganha as eleições de 2026 se entrar na disputa. O petista disse ainda que não vê problema caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faça campanha para algum candidato que Bolsonaro indicar. Ainda neste tema, o presidente Lula explicou que cabe ao eleitorado comparar se a vida melhorou nos últimos 4 anos. Assunto para a gente repercutir aqui com os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, também Cristiano Beraldo. Dávila, o presidente Lula está confiante, né? Está confiante, sim. Olha as pesquisas, ele está sempre ali no segundo turno, liderando por 1 ou 2 pontos ou perdendo por pouco. Apesar do Brasil hoje ter a taxa de juros mais alta do mundo, apesar do Brasil estar batendo recorde de inflação, apesar de termos uma das economias menos competitivas no mundo, o presidente continua com popularidade para animá-lo a disputar a reeleição em 2026. A direita precisa se unir em torno de boas propostas e mostrar um futuro mais esperançoso. Afinal de contas, esta conjuntura de governos de esquerda há mais de 16 anos no Brasil fizeram com que o Brasil tenha perdido renda, caído em competitividade global e trazido estagnação econômica por muito tempo. É hora de termos uma realidade melhor. Mas para isso, a direita precisa se unir e ter um discurso mais esperançoso. Cristiano Beraldo, quando é que você imagina que a gente possa ter um afunilamento aí das campanhas, ainda que elas já estejam aí engatinhando? A gente volta e meia tem uma pesquisa aqui, outra acolá. É só para o começo do ano que vem, Beraldo, que isso deve, de algum modo, entrar numa temperatura mais elevada? Donato, nós temos hoje no Brasil uma situação em que o desequilíbrio institucional que existe, colocando o Supremo Tribunal Federal numa posição de protagonista dos destinos do Brasil e que agora tem sofrido um ataque que está sendo articulado nos Estados Unidos pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, a gente precisa que isso se resolva, é preciso entender o que vai acontecer. O Supremo vai ceder, vai recolher as suas armas e buscar atuar dentro da normalidade? Ou será que ele vai dobrar a aposta e, de alguma forma, impor sanções tão graves a Eduardo Bolsonaro ou aos seus familiares que, com isso, Eduardo Bolsonaro acabe tendo um insucesso na sua cruzada contra o Supremo? É preciso a gente saber qual será a resposta desse dilema que o Brasil vive hoje. Enquanto isso acontece, essa briga de Eduardo Bolsonaro com o Supremo, o presidente Lula vai surfando o momento que lhe cabe. Ele, como pré-candidato da esquerda, até porque não preparou nenhum sucessor, Lula, nesse aspecto, é um político extremamente egoísta, porque liderou o Brasil já no 3º mandato, continua sendo o grande nome da esquerda brasileira por décadas, mas não preparou sucessores, não há grandes nomes vinculados a ele que poderiam assumir. Portanto, hoje a maior preocupação que o presidente Lula tem é ser percebido como incapaz de exercer um próximo mandato em razão da idade. Até por isso, ontem, quando concedeu uma entrevista a um jornalista bajulador, o início da entrevista é um elogio à forma física, ao vigor físico do presidente. Claramente um jogo combinado para vender essa imagem de que ele está muito bem. Mas certamente isso é um ponto de preocupação. E essa afirmação dele, Leonardo, só para concluir, de que o povo brasileiro vai avaliar se a sua vida melhorou ou não, isso é com base numa realidade de um Brasil extremamente ignorante, onde as pessoas estão se acostumando simplesmente com migalhas. E aí, quando você se acostuma com migalhas, qualquer coisa serve. Ô Dávila, vamos fazer um exercício de futurologia, né? Se a eleição fosse hoje, Geraldo Alckmin seria um vice possível para o presidente Lula? Provavelmente sim, Soraya, porque, na verdade, o desembarque do centrão do governo
fará com que o PSB, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, se torne o partido mais forte da coligação com o PT. Isso faria com que a permanência de Geraldo Alckmin na vice-presidência se torne muito forte. Agora, este cenário pode mudar se Tarcísio de Freitas se tornar o candidato a presidente da República. Aí abre sim uma oportunidade para Geraldo Alckmin disputar pela quarta vez o governo do estado de São Paulo de maneira competitiva. Pois é, o Beraldo, ainda tem todas essas nuances aí, né? Porque a gente tem as eleições estaduais também, que podem definir candidatos tanto à presidência quanto alguns parlamentares ou até mesmo ministros que possam concorrer a governos estaduais, né? Até a gente, de algum modo, afinar esse jogo, vai levar um tempinho ainda, né, Beraldo? Ah, vai levar. E tem um outro elemento também, Nonato, que é a corrida para o Senado. O Senado passa a ter um papel fundamental para a próxima legislatura. Por quê? Serão renovados 2/3 do Senado, ou seja, cada estado brasileiro vai eleger no ano que vem 2 senadores. E esse Senado, que ficará configurado a partir de fevereiro de 2027, é o Senado que terá o papel de eventualmente levar adiante os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. É um Senado que, se for à direita, se for eleito à direita, se for eleito com base no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode representar uma ameaça a esse protagonismo exacerbado do Supremo Tribunal Federal. E isso leva a esquerda do presidente Lula a definir estratégias para que possa ocupar também espaço nessas disputas para o Senado. Portanto, tem muitos cargos estratégicos e importantes a serem disputados pelo Brasil inteiro. E aí, quando a gente olha para o cenário de forma muito franca, a gente constata que não tem gente de qualidade para isso tudo, para serem 27 candidatos, ou de cada lado, né, pelo menos, ao governo. Nós estamos falando de 54 candidatos a senador que serão eleitos. É muita gente que precisa ser eleita com determinação, com garra, com vontade, mas, sobretudo, com preparo para exercer o papel que precisará ser exercido a partir de 2027.